Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Amém. Vamos orar. Ok? Amém? Estamos? Vamos orar. Amém? Antes de dar passo à palavra. Senhor Jesus, queremos agradecer-te, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, vir à Tua presença, Senhor, comer o Teu pão, Senhor, e podermos estar em comunhão contigo, Senhor, em comunhão com os irmãos e em todas as coisas aprender de Ti, Senhor. Tu és manso e humilde de coração, Senhor. Ensina-nos, Senhor, e transforma-nos, Senhor, mediante a Tua presença e o poder da Tua palavra. Renova-nos, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Posso ser um bocadinho breve, vou tratar de ser breve. O título da última mensagem que compartilhei convosco era Se Podíamos Ouvir. Amém? E queria agarrar nos versos, não sei se está a ouvir, eu não tenho aqui retornos, se me des um bocadinho de retorno, assim possivelmente. Não... Foi em 2 Coríntios 5, 18 e 19 e queria começar aí. Verso 17 diz: somos novas criaturas, tudo o velho já passou. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs-nos em nós a palavra da reconciliação. Amém? O irmão Luís também aqui enfatizou um bocadinho também nessa essa palavra de reconciliar-nos primeiro. Amém? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Amém? Somos embaixadores de Cristo, à vez, e foi-nos entregues a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, e isso foi com o propósito, e este é o título da mensagem de hoje, de estarmos na sua presença. Quando nós nos congregamos, quando nós oramos, quando nós nos alimentamos, exatamente como compartilhei antes o irmão, de alimentar-nos de toda a palavra, porque toda a palavra é boa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, amém? Isso significa que estamos na presença de Deus. Mas como é que nós vamos à presença de Deus, ou como é que nós estamos na sua presença? Somente há uma forma de estar na presença de Deus, ou somente há uma forma de ir à sua presença. E essa forma podemos aprendê-la unicamente de uma pessoa, de um modelo que é Jesus. E em Mateus 11, 28 ele diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Muitas pessoas, muitos cristãos, hoje em dia, têm dificuldades, sentem-se sobrecargados, alguns sofrem de anemia, outros de anorexia, outros de bulímia, outros provavelmente de, de obesidade, não é? Têm dificuldades de alimentar-se, porque na realidade não sabem estar na presença de Deus, não sabem ir à presença de Deus. Muitas pessoas congregam-se, mas não estão na presença de Deus. Há muitas pessoas que estão em lugares onde vão dar culto a Deus, mas não estão na sua presença, apesar de que esteja aí a sua presença. Amém? Então Jesus Cristo aqui dá-nos, ou seja, enfatiza em algo.
enfatiza de como é que nós vamos à sua presença. Primeiro ele diz-nos aqui algo muito importante. Como é que nós vamos poder estar na presença de Deus? Ele diz aqui algo muito importante. Diz, para a primeira coisa, ele diz como é que nós vamos aprender. E ele faz aqui ênfase em algo, e é a única vez que ele diz na Bíblia que se considera a ele mesmo como humilde. E há um dos erros que nós temos na vida é que muitos de nós consideramos humildes. E há pessoas que há pessoas que sabem ter uma postura humilde. Há pessoas que se pensam humildes e há pessoas que sabem fazer uma postura humilde, sabem pôr uma postura humilde, sabem pôr, de alguma maneira, sabem estar de uma forma humilde, mas na realidade não têm um coração humilde. Um dos problemas que nós temos, quase todos nós, é que na nossa genética, predispostamente, somos orgulhosos. Amém? Não sei tu, mas eu tenho essa dificuldade comigo mesmo, não é? Que é combater com o meu orgulho, com a minha tendência de ser orgulhoso. Jesus diz para que aprendamos dele porque ele é humilde. E ele enfatiza nisso. Ele enfoca isso. A única razão por qual ele diz que aprendamos dele, significa que ele põe-se por modelo porque ele é humilde. Ele não diz, aprendei de mim porque eu sou Deus. Aprendei de mim porque eu sou aquele que posso todas as coisas. Aprendei de mim porque eu sou aquele que sei todas as coisas. Aprendei de mim porque eu sou aquele que vos venho a salvar. Ele não faz nenhum ênfase em nenhuma ação que ele possa fazer pelas pessoas. Ok? Estamos? Senão que ele faz ênfase em que devemos aprender dele por uma virtude que é intrínseca e que ele depois vai manifestar numa ação suprema que é no ir à cruz do Calvário. Amém? Porque uma pessoa dizer que é humilde, ok? Não sei se estamos a ver, ou seja, porque, irmãos, queria avançar aqui para não ficar aqui preso. Significa, aquilo que Jesus Cristo aqui está a dizer já tinha sido profetizado. Quando nós vamos a Isaías 53, vemos que, vamos ao verso 3 para entendermos aqui, diz, ele era desprezado, era rejeitado dos homens, homem de dor, experimentado nos sofrimentos, comum de quem os escondiam os rostos, era desprezado, não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por aí afora, no verso 10 diz, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justificará a muitos e as iniquidades deles verá sobre si. Estava a ser profetizado aquilo que iria acontecer na cruz do Calvário. Amém? E Jesus Cristo aqui, em Mateus, está a dar-nos o ênfase de que podemos aprender dele. Estava a dizer aos seus discípulos que podíamos aprender dele, não sobre algo que ele disse que iria fazer, senão sobre algo que estava impresso no seu carácter. Amém? E é a única vez que ele o diz. Paulo também, posteriormente, escreve aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que devia aferrar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Estamos? Ok? Então,
Como é que nós vamos à presença de Deus? Como é que nós vamos à presença de Deus? Como? Sim, ou seja, não, mas como? Qual é a forma? Como é que podemos estar na presença de Deus? Porque nós podemos dizer aqui, ok, vamos à igreja para estarmos na presença de Deus. Mas se nós vimos à presença de Deus e na realidade, conforme dizia Isaías, e o próprio Jesus Cristo dizia, pois vindes a mim com os vossos cânticos, levantais as mãos, mas tudo aquilo que fazeis é como mandamentos, como ensinamentos de homens, mas o vosso coração está longe de mim. Significa que o vosso coração não está em sintonia comigo. Através do Espírito, ok? Sim, tem que ser através do Espírito, definitivamente. Mas ele diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Não podemos estar na presença de Deus se nós vamos cheios de nós mesmos. Eu quero ir ao versículo-chave, que é em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29. Vamos ter que ler o verso 28 anteriormente. Diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, diz comigo, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Lemos o 30 e o 31 para enquadrar a Escritura. Mas vós sois dele, diz comigo, vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Estamos? Ok. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A única forma que nós podemos ir à presença de Deus, estar na presença de Deus, é que nós mesmos estejamos dispostos a despejar-nos de nós mesmos, irmos vazios, porque a única maneira que nós podemos encontrar-nos num estado de humildade é fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Ele esvaziou-se a si mesmo. Estamos? Por isso ele pôde dizer, ok, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque é que muitos de nós nos sobrecargamos? Ninguém se sobrecarga aqui? E porquê é que nos sobrecargamos? Porquê? Porque fazemos as coisas nas nossas próprias forças, ok? Muitas das vezes nós queremos chegar ao local de culto e queremos nós sentir a Deus. Estamos? Há muitas pessoas que tratam de sentir a Deus e a questão é que nós não temos por que sentir a Deus. Nós temos que ir à presença de Deus, ok? Amém? E como é que nós vamos à presença de Deus? Esvaziando-nos nós mesmos. Humilhando-nos nós mesmos, ok? Entendemos isto? Paulo, ainda no último domingo, vimos essa escritura. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ensinando-os em relação ao procedimento, ele dizia, quanto ao velho homem, aprendei a despojar-vos ao procedimento anterior, porque o velho homem corrompe-se pelas concupiscências do engano. O velho homem está viciado. Então temos que despojar-nos de nós. Nós não podemos aperceber-nos da presença de Deus pelos nossos sentidos, é pelo Espírito. Mas nós, pelo Espírito, para percebermos da presença de Deus ou para entrarmos na sua presença, temos que esvaziar-nos dos nossos sensores. Há um exemplo no Antigo Testamento, que é o exemplo da viúva, a viúva do servo de Eliseu, que vieram os credores a reclamar-lhe uma dívida e a mulher estava com um problema e chega a Eliseu diz, não sei o que é de fazer, querem-me levar os filhos, o que é que eu hei de fazer? E Eliseu pergunta-lhe, o que é que tu tens em casa, mulher? Ele diz, pois tenho um pouco de azeite, ok? Então aquilo que tu tens que fazer é, vai à tua vizinhança e pede-lhe vasilhas vazias. E à medida que aquela mulher foi buscar vasilhas que estavam vazias, o azeite foi-se multiplicando. Alguém pode entender
o nexo da alegoria da Escritura? À medida que nós nos apresentamos vazios, podemos não só estar na presença de Deus, mas podemos receber as Escrituras e podemos ser alimentados pelas próprias Escrituras. Amém? Amém? Porque o Verbo foi feito carne e Ele quer alimentar-nos. Mas, nomeadamente, o grande problema que existe na nossa vida e o grande problema que sempre existiu na Igreja, por exemplo, neste caso aqui, quando Paulo está a escrever aos Coríntios, está a escrever, Corinto era uma metrópole, pois, naquela altura, uma cidade muito confluída, onde havia, pois, pessoas das mais diferentes culturas, e naquele caso pontual havia muita divisão na igreja de Corinto, e se nós fôssemos ler os versículos anteriores, veríamos, por exemplo, que no verso 12 havia uma diferença em que uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Paulo, e Paulo estava a adressar exatamente a igreja em relação à divisão, porque cada um proclamava ser de cada casa. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Provérbios 26, que dizem na tradução da linguagem de hoje, da Bíblia, a nova tradução, diz: todos dizem que são bons e fiéis, mas tenta achar alguém que seja realmente fiel e bom. Na Almeida Revista e Corrigida diz: cada qual entre os homens apregou a sua própria bondade, mas ó bem fiel que o encontrará. Amém? Significa, todas as pessoas tratam de apregoar uma verdade, uma bondade, a sua própria interpretação das Escrituras, mas Deus não está muito interessado na nossa própria verdade. Deus está mais bem interessado que a soma da verdade, que a sua palavra encontre lugar na nossa vida para que a nossa vida seja transformada. Amém? Tal qual como Luís falou anteriormente, que a Escritura encontre lugar em nós. Que nós sejamos realmente transformados pela Escritura, toda a palavra. Porque nós não podemos presumir, nós como pessoas, não podemos chegar à presença de Deus e presumir alguma coisa. Não podemos presumir nenhum tipo de sabedoria, ou seja, não podemos gloriar-nos de alguma maneira. Porque na realidade nós somos o fruto da obediência de Cristo Jesus. Amém? Lemos anteriormente isso, quando vimos os primeiros versos em referência à forma de estarmos na sua presença. E isto já vem patente desde do Antigo Testamento, ou seja, se nós formos ainda, inclusive, neste mesmo capítulo, 1 de Coríntios, nos versos 13, mas vamos, por exemplo, Paulo adressava a igreja de Corinto, por exemplo, no verso 18, depois dele adressar em relação ao bautismo, e dizer, pois, na realidade, Paulo, Apolo e Cefas, isto não interessa realmente que a labor que faz cada um, porque o que interessa é que quem dá o crescimento é Deus. Ele depois, em seguida, começa a falar do bautismo, e ele começa, e no verso 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E queria enfatizar alguns versos mais, e nos versos 21 ao 24 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus, e aqui ele começa-se a referir às culturas mais afluentes naquele momento na igreja de Corinto, os judeus pediam o sinal da vinda do Messias, não é? Por exemplo, os gregos, dentro das suas filosofias, buscavam diferentes sabedorias e naquela altura o sofismo, a arte de bem falar, queriam manipular as diferentes filosofias que existiam na época. Mas nós os salvos, referia-se àqueles que criam em Jesus Cristo, pregamos a um Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e que é uma loucura para os gregos. Porque os gregos viviam na sua mitologia em que havia diferentes deuses, ok? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? E no verso 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? A verdadeira sabedoria de Deus estava no Evangelho da cruz. Amém? E naquele momento, quando Paulo adressa a sociedade de Corinto,
havia ali uma grande confusão, tal qual como hoje em dia existe uma grande confusão. Existe uma grande confusão, por exemplo, entre aquilo que se pode considerar a sociedade contemporânea, entre aquilo que é, por exemplo, o modernismo e aquilo que é a sociedade pós-moderna, entre os conceitos de igreja, entre as várias maneiras de apresentar o Evangelho. E isso muitas das vezes causa confusão. E aquilo que nós devemos fazer, nós, os ministros do Evangelho, por assim dizer, os embaixadores, não é, de alguma maneira, tratarmos de ser sábios na nossa própria opinião, nem muito menos, mas mais bem apresentar o Evangelho da cruz. E aquilo que eu hoje quero apresentar-te, sim, simplesmente, é dizer-te que nós estamos aqui com o único propósito de estar na presença de Deus. Amém? E temos que aprender a estar na presença de Deus, a ser sensíveis à presença de Deus. Para isso, temos que aprender de Jesus Cristo a esvaziar-nos a nós mesmos, a livrar-nos de vários conceitos e preconceitos, para que possamos realmente estar na sua presença. Não só congregar-nos em nome de Jesus Cristo, mas estar na presença de Jesus Cristo. Porque dessa maneira a palavra, a adoração, o louvor, a oração terá um efeito nas nossas vidas. Amém? Há muitas pessoas que defendem teorias, mas não têm convicções. Amém? Irmãos? Há muitas pessoas que estão dentro de igrejas, há muitas pessoas que estão dentro de ministérios e têm algumas teorias, mas não têm suficientes convicções. Agora a palavra de Deus ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, o que é a fé? A fé é uma convicção. Eu queria ver aqui, vejamos a definição de fé em Hebreus 11:1. Podemos ver? Para vermos, vamos ver, por exemplo, na nova tradução da Bíblia, da linguagem de hoje em dia. Diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, ok? Isto esta tradução, alguém que tenha, por exemplo, uma tradução da Almeida, da revista corrigida, atualizada, que apresenta, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Significa que é uma convicção, ou seja, não a podes explicar, não a podes materializar. Amém? Mas podes afirmar tangentemente. A salvação vem por quê? Pela fé? Tu viste Jesus Cristo a ser crucificado? Não, mas tu crês que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, que baixou ao Hades, amém? Que ascendeu ao Pai, e por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, temos vida eterna, amém? E isso é uma convicção, amém? Isso provém de fé, não é uma teoria. Ok? Amém? Estamos? Não é uma teoria. Entendemos a diferença entre uma... E há muitas pessoas que têm teorias, há muitas pessoas que defendem teorias, mas nós não podemos defender teorias se não devemos ter convicções. Devemos, de alguma maneira, estar fundamentados em convicções. Vou ser ousado e dizer uma palavra que pode soar radical para alguns. Devemos ser fundamentalistas da fé em Jesus Cristo. Amém? Porque é essa fé que nos vai salvar as nossas almas. É essa fé que nos vai nos poder permanecer até ao fim na rocha firme. Amém? É essa fé que nos vai permitir não ser meninos flutuantes, levados por qualquer vento de doutrina. É essa fé que nos vai permitir resistir no dia mau, no dia da provação. É essa fé, é o firme fundamento, não é um sentimento, não é aquele escalafrio, não é aquele momento que nós pensamos que está a ser um momento fulguroso na nossa congregação. Amém?
Porque esses momentos provavelmente fulgurosos na nossa congregação não passa mais do que uma breve emoção que nós sentimos. Amém? E sim, Deus permite que nós tenhamos emoções fortes e sentimentos fortes. Ok? Entendemos isto? Irmãos, entendemos? Gostaria de fazer um parênteses e levar-nos a Romanos 1, capítulo 1, verso 18. ...23 minutos, se isto vai... Diz, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Amém? Isto aqui, Paulo estava a falar à igreja em Roma acerca da idolatria e de como há a tendência do homem a trocar a glória de Deus pela própria glória do homem, pelas imagens. Neste caso, por exemplo, aqui depois em seguida vai já aos comportamentos pecaminosos e inclusive já enfatizando até nos comportamentos sexuais, ok? Mas não vamos lá porque não é aí que eu quero ir. Aqui, irmãos, simplesmente quero enfatizar nisto. Deus deu a conhecer, ou seja, é inexcusável hoje em dia. Deus deu a conhecer através da sua criação, deu-se a conhecer a todo o homem. Ele deu-se a conhecer de tal maneira que a Escritura diz, vê-se claramente pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Para que os homens fiquem inexcusáveis porque tendo conhecido a Deus. É inexcusável que não aceitem. É inexcusável que as pessoas tratam de criar teorias. E ao fim e ao cabo a ciência trata, e cada vez mais as teorias ficam em descréditos, e cada vez mais inclusive a ciência vai em pós do Theos, do Deus. Cada vez mais aparecem diferentes teorias, mas não anunciam qualquer tipo de convicções. Irmãos, temos que voltar sempre ao mesmo, às convicções. As convicções são aquilo que, na realidade, arraigam a nossa vida. Amém? Estamos? Em Hebreus 11:24, somente vou cotar os versos, não vale a pena que projetem ou que tal, podem escrever simplesmente. Diz a palavra de Deus que foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha do faraó. E voltamos outra vez sempre ao núcleo. Diz para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Significa como é que podemos estar na sua presença. Vimos para estar na sua presença. Na presença de Deus. Agora, Moisés já era adulto e não quis ser chamado filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco de tempo pelos prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros discípulos. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Aqui no capítulo 11 é, por assim dizer, o moral dos heróis da fé. Foi pela fé, foi através da convicção plena daquilo que iria acontecer, daquilo que não se podia ver, que não se podia palpar, mas que aqueles homens tinham segurança de que iria acontecer. Significa, Moisés renunciou a uma identidade. Não sei se podemos entender isto. Moisés foi criado como príncipe. Ok? Ele tinha estado, foi criado no palácio do faraó como um príncipe. Ele renunciou à sua identidade de príncipe, quando era já adulto. Renunciou a todos os benefícios
Significa que ele esvaziou-se de tudo aquilo que ele era. E não só se esvaziou, senão assumiu as mesmas consequências, por assim dizer, similares ao Messias. Isto é uma imagem daquilo que Jesus Cristo fez. No Antigo Testamento é uma imagem daquilo que fez Moisés, é uma imagem daquilo que iria fazer Jesus Cristo mais à frente. Amém? E isto somente foi possível fazê-lo por fé. Ok? Foi por fé, não foi porque alguém veio dar algum tipo de teoria ou algum tipo de sabedoria ou filosofia ou algum tipo de promessas, senão por fé. E nós só podemos estar na presença de Deus por fé. Não é por emoções, não é por sentimentos, é por fé. E é necessário fé para esvaziar-te de ti mesmo. Foi por fé que Moisés rejeitou uma identidade e escolheu esvaziar-se dessa mesma identidade e sofrer as consequências nele mesmo para poder então receber a promessa. Amém? E aqui exatamente cumpre-se a Escritura de Coríntios 5,17, de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas já passaram, o esvaziar-se. E voltando sempre ao núcleo de 1 de Coríntios, no verso 29, nenhuma carne se pode gloriar perante Deus. Paulo escreveu aos Filipenses que, para mim, tudo aquilo que era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Amém? Uma vez mais, como é que vamos à presença de Deus? Tendo a capacidade de tomar tudo por perda, por amor a Cristo. Agora, o que é que Paulo tomou por perda? O que é que Paulo tomou por perda, irmãos? Que leem a Bíblia, toda a Bíblia. Mais um bocadinho que a Bíblia, ou alguns só leem livros cristãos. O que é que Paulo tomou por perda? Sim, mas a vida dele não era, ou seja, ele não se suicidou. A sua incircuncisão, e a sua incircuncisão significava todos os privilégios. Ele era judeu de judeus, era no próprio seguimento daquela escritura de Filipenses está a dizer, ou seja, ele era uma pessoa preparada, segundo a lei, perfeito. Okay? Ele tomou por perda aquilo que mesmo Moisés tomou por perda, a sua linhagem, a sua reputação, o seu status social. Ok? Amém? Vou dizer uma palavra forte, ok? O seu ministério. Ele tomou por perda o seu título ministerial segundo a lei. Lá na igreja local, que ele perseguia os cristãos, naquela altura, então ele tomou por perda o seu cargo ministerial para seguir a Cristo Jesus. E foi apedrejado, e foi perseguido. Amém? Aconteceu o mesmo a Moisés, ok? Na presença de Deus, temos de tomar alguma coisa por perda. Deus chama-nos à sua presença e dá-nos um modelo de como estar na sua presença, que é aprendendo dele, que é humilde. E ele é humilde porque ele teve a capacidade de esvaziar-se a si mesmo. Ele teve a capacidade de vir da sua divindade, vir até à terra, ok? E estando em forma de homem, humilhar-se a si mesmo, ok? Obedecer até à morte e morte de cruz. Estamos? Entendemos isto? Ok? Amém? Mas também, isto é na pessoa de Jesus Cristo. Mas anteriormente à pessoa de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, ele também, Deus Pai, proveu-nos imagens através dos servos que estiveram anteriormente, proveu-nos imagens daquilo que iria acontecer com o seu filho e, neste caso, eu enfatizei em Moisés e quero seguir em Moisés.
Então, Moisés, em Êxodo 3:4, quando o Senhor o chama na sarça, e vendo o Senhor que se virava para lá, recordo que Moisés estava a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Recordo que Moisés, em que fase da vida de Moisés é que isto aconteceu? Vamos aqui colaborar um bocadinho todos juntos. Quando é que isto aconteceu na vida de Moisés? Sim, mas em que fase? Tinha 35, 40 e pico anos, em que fase? Ou seja, a vida de Moisés está dividida em 3 fases. Em 3 fases de períodos de aproximadamente 40 anos. Ok? A malta que lê a Bíblia, nomeadamente aqui, como é que é? Mais ou menos em que fase? Provavelmente 80 anos, porque isto foi posteriormente aquele saísse de Egito e permanecesse na casa de Jetro, no deserto, a apacentar as ovelhas, e então ele foi considerado como o homem mais manso. Então Deus esteve a tratar na sua vida. E então eu quero recordar que Jesus Cristo disse: aprendei de mim, Mateus 11, 28, porque eu sou... Estamos? Ou seja, se vocês não colaborarem comigo, eu tenho palique para continuar 1h30, vocês não há problema. Se vocês colaborarem comigo, isto é mais rápido. O que é que disse Jesus Cristo? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ok? Amém? Então, Moisés, quando era jovem, foi muito fugaz e o que é que ele fez? Que o levou a fugir de Egito. O que é que ele fez? Ele tratou de fazer justiça pelas suas próprias mãos. Quando ele viu que um dos egípcios maltratou um hebreu, ele... Raca, o que é que ele fez? Matou o guarda egípcio e escondeu. No outro dia, ele voltou à cena do crime e viu que havia uma disputa entre 2 hebreus e tratou de corrigi-los. E eles, o que é que fizeram? Responderam: então, mas o que é que tu me vens dizer assim de ontem? Ok? Vamos pô-lo em conversa prática, não é? O que é que tu me vens hoje aqui dizer assim de ontem? Mataste um homem e escondeste debaixo da areia. Então ele caiu em si e o que é que ele fez? Abriu de Egito. Aí foi para o deserto e aí conheceu a Jetro com as suas filhas e aí permaneceu. Então Jetro deu-lhe guarida, ele aí teve um período praticamente de 40 anos, até à volta dos 80 e tal anos, quando este homem já tinha recebido um trato de Deus, já tinha sido, vamos pô-lo numa gíria assim popular, já tinha sido, o seu carácter tinha sido tratado, já estava uma pessoa amansada, já não era tão fugaz, não era tão temperamental, ok? Então Deus aparece-lhe. A mesma figura que quando Jesus Cristo diz: eu sou manso e humilde de coração. E Deus aparece-lhe e diz, na sarça, quando ele se vira para a sarça, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, diz comigo, tira os teus sapatos de teus pés. Não tires os sapatos. Ok? Tu, não tires os sapatos. Não queremos correr perigos, ok? Porque eu recordo-me que um irmão uma vez numa igreja fez o pessoal tirar os sapatos e aquilo estava complicado. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ok? Aquilo que Deus estava a tratar de ensinar-lhe a Moisés é que, primeiro, os sapatos, o que é que fazia, o que é que nos fazem os sapatos? Hã? Guardam-nos guardam-nos de estar em contacto com a terra, guardam-nos de várias coisas, ok, não é? Então, Deus chama-nos a estar na sua presença, e quando Deus nos chama a estar na sua presença, o que é que lemos no verso 29? Que nenhuma carne se glorie na sua presença. Significa, quando Deus nos chama a estar na sua presença, Deus não está realmente interessado nas tuas aptidões, naquilo que tu possas fazer por Ele. Ok? Amém? Nos teus dons, porque os dons que tu tens foi Ele que te os deu. Estamos aqui?
Vai gravando, ou seja, Deus não está interessado nos teus dons. É que há muitas pessoas que pensam que podem impressionar a Deus. E é incrível, nós não podemos impressionar a Deus. Porque os dons que nós temos, foi Ele que nos deu. Como é que nós podemos impressionar ao Deus dos dons, se toda a boa dádiva desce do Deus, do Pai das luzes, Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem de variação. Amém? Não podemos impressionar a Deus. Ok? Amém? Significa que não podemos chegar a Deus quando nós vamos à sua presença. Aquilo que ele estava a dizer a Moisés é: Moisés, na minha presença, onde eu estou, tu tens que vir e tens que estar em mim, terra santa, em santidade, como diz a palavra de Deus, sede santos como eu sou santo. Onde eu estou é terra santa, tu tens que ser santo. Tu por ti mesmo não consegues ser santo. Tu com os teus artifícios, com aquilo que significa estares em contacto, tu não podes de nenhuma maneira vires a mim com os teus artefactos, com as tuas vestes, com aquilo que te pode resguardar de estar em contacto. Por outra maneira, tu tens que vir a mim com todo o tipo de fragilidade que tens, porque eu sou-te suficiente. Tens que estar diante de mim tal qual como tu és. E ademais esvaziar-te de ti mesmo, da tua essência, de tudo aquilo que tu pretendes ser, ou aquilo que tu presumes ser, ou presumes ter. Amém? Não sei se me entendes. Não sei se me estás a entender, ou se me estou a expressar o suficiente. Espero 5, 40 minutos e tem mais 5. Hebreus 12. Portanto, nós também, verso 1, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Isto posteriormente às testemunhas que nos estão dadas em Hebreus 11, os heróis da fé. Deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos pode embaraçar. E provavelmente os sapatos podem nos embaraçar, ok? Porque imagina se corres com os sapatos que têm os atacadores desabituados, o que é que pode acontecer? Podes cair, não é? E se corres com os sapatos cujo o número seja maior, podes tropeçar, não é? E, definitivamente, não podes andar com os sapatos que sejam um número menor. Tens de cortar os dedos, não é? É ou não é? É difícil. Pois tu calças 41 e se dão uns sapatos 38, não consegues meter lá o pé. Entendemos? Ok? Então temos de tirar, ou seja, retirar de nós mesmos os artifícios para poder estar na sua presença, esvaziar-nos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, está sentado à direita de trono de Deus. Amém? Estamos? E vamos outra vez aos pés e aos sapatos. E vamos abrir a Bíblia em João 12 para terminar. O que é que ele disse a Moisés?
de certa forma está a ilustrar que nada que nós possamos adquirir, nenhum artefacto, nenhuma experiências emocionais, profissionais, sabedoria humana, enfim, vestidos, ministérios, etc, 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 nos pode proteger de toda e qualquer prova, tribulação ou angústia pela qual nós tenhamos que passar na nossa peregrinagem, senão somente a sua presença connosco. Amém? Por isso temos que esvaziar-nos de nós mesmos para estar na sua presença. Ok? Amém? Porque somente a sua presença é suficiente. Então, quando nós nos congregamos, temos que vir à sua presença. Então, em João 12, verso 1, diz que veio, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus. Os pés de Jesus. Amém? Os pés de Jesus. Diz comigo, os pés de Jesus. Se vocês colaborarem, eu termino mais rápido. E os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa, diz comigo, encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim, alguém que tenha a Bíblia, senão eu tenho que abrir porque já isto não me colou. As tecnologias nem sempre são amigas. 12... Mas a mim nem sempre me tendes. Amém? As tecnologias às vezes falham. Mas a mim nem sempre me tendes. E muita da gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. Amém? Presença de Deus. Como estar na sua presença. Maria... No entanto, Marta não sabia estar na presença de Deus. Mas aqui eu quero terminar com um ênfase bastante peculiar. E vamos, sapatos, pés, e é engraçado que em seguida também em João 13, Jesus Cristo a preparar-se para anunciar aos seus discípulos queria partir, também se postra diante deles e lava-lhe os pés aos seus discípulos, ensinando-lhes que aquilo eles também deveriam fazer. E no verso 10 do capítulo 13, responde-lhes: aquele que se banhou não necessita de lavar-se senão os pés, pois no demais está limpo, recordando também que as Escrituras dizem que vós sois lavados pela palavra que vos tenho falado. Amém? Amém? E recordando que o verbo feito carne, Jesus Cristo, é o verbo, a palavra. Amém? Estamos nisto? Estamos, irmãos? Então aqui há um ênfase tremendo, porque devemos tirar-nos os sapatos e estar de pés descalços diante de Jesus, na sua presença. Estamos? Estamos aqui? E Maria soube estar na sua presença. E Maria toma uma libra de nardo puro, e este nardo puro é símbolo de humildade. É símbolo da essência da adoração. E uns lava os pés de Jesus, enxuga-o com os seus próprios cabelos. E diz que então a casa que é sinónimo do local onde nos congregamos na sua presença. Então a casa enche da verdadeira adoração. Porque há um saber estar na sua presença. Maria não se importa com nada mais, não se importa com o custo do nardo puro, não se importa com quem estava à volta, não se importa, provavelmente nem sequer muito menos, com o que iria dizer Judas, não sabia o que queria dizer, definitivamente,
mas sabia que provavelmente iriam dizer alguma coisa, porque estava a fazer algo, a pôr em prática, pois a gastar algo que tinha um elevado valor. Então iria suscitar sempre algum tipo de comentário. Então, na realidade, Maria faz aqui, toma uma ação de humildade, porque ela põe-se de joelhos. Da mesma maneira, Jesus Cristo põe-se de joelhos a lavar os pés aos seus discípulos. E a lavar os pés, porque os pés são a única coisa que nos põe sempre em contacto com a terra, e nomeadamente naquela altura quase toda a gente andava de sandálias. Ok? Tanto que Paulo, quando dá o ensinamento acerca do soldado, diz que devemos calçar os pés com as sandálias do apresto do Evangelho. Amém? Ok? O yelmo da salvação, etc. Não vamos aí. Então, por terminarmos aqui e entendermos uma coisa. Devemos esvaziar-nos na presença de Deus e estar dispostos a rasgar o nosso coração, que é símbolo, que é aquilo que diz a palavra de Deus em Joel, não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o coração. E rasgar o coração significa estar disposto a tomar esta libra de bálsamo nardo puro para poder brotar a verdadeira adoração, romper. E aos pés de Jesus, de joelhos aos pés de Jesus, é um simbolismo. É um simbolismo, não quer dizer que nos vai... É incrível porque às vezes, por tradições, eu vi muitas igrejas na América Central em que se celebrava a chamada celebração do lava-pés, e então punham-se os pastores a lavar os pés a toda a congregação como um simbolismo, mas na realidade não tinham muitos deles depois não tinham muita humildade na sua vida. Não o digo como um termo crítico. Eu volto a dizer que a humildade é muito difícil de obter, no entanto, Jesus Cristo. Por isso eu posso dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Moisés demorou-lhe 80 anos para poder ser considerado manso e humilde. E custou-lhe muito, 80 anos, para ser considerado o homem mais manso da terra. Então isto resume muito acerca da mansidão e da humildade. Mas aquilo que devemos também entender é que Deus está à espera da nossa parte, que aprendamos dele na capacidade de esvaziar-nos nós mesmos para estar na sua presença, e aprendamos a tomar a liberdade de rasgar verdadeiramente o nosso coração em verdadeira adoração. Em verdadeira adoração, que é oferecer-lhe o nardo puro e não virmos na nossa justiça própria. Moisés tentou fazer justiça para a sua própria mão. Quando nós vimos na nossa justiça própria, temos sempre uma segunda intenção, que era aquilo que passou aqui com Judas Iscariote. Judas Iscariote tinha um coração duplo, tinha sempre uma segunda intenção. Era, supostamente, já o filho, ou seja, por assim dizer, aquele que iria entregar a Jesus Cristo. Estava escrito, estava profetizado e tinha que ser cumprido. E a imagem Judas Iscariotes é a nossa imagem carnal da justiça própria. Do querermos cumprir algo diante de Deus, à espera que Deus nos possa fazer alguma coisa, dizer. E é interessante como Jesus Cristo lhe responde de uma forma taxativa, e penso que isto foi o desplotar no coração de Judas, para que ele fosse realmente, aí desplotou-lhe o querer entregar, aí deu passo ao diabo no seu coração para entregar a Jesus Cristo. Temos que lavar-nos os pés uns aos outros no bom sentido, significa no sentido alegórico da palavra, e rasgar o nosso coração na presença de Deus. Muitas vezes congregamos-nos no nome de Jesus, mas não estamos na sua presença. Não é que a sua presença não esteja no nosso meio, mas é que nós não vamos à sua presença, porque não nos vaziamos a nós mesmos. Vimos com muitos preconceitos, vimos com cânticos aprendidos, com mandamentos, às vezes com muitos preconceitos, com muitos conceitos, e Deus quer que nos aprendamos a esvaziar-nos, a tirar-nos os nossos preconceitos, os nossos sapatos,
e a rasgar o nosso coração, a rasgar a partir esse frasco, esse nardo puro, e a oferecer-lhe essa verdadeira adoração que há no nosso coração e que eu atreveria-me a dizer que essa verdadeira adoração não é nossa. A verdadeira adoração e a verdadeira glória, porque em seguida do verso 29 de Coríntios diz: e aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E essa glória que nós entregamos a Deus, conforme dizia o salmista, essa glória que nós entregamos a Deus, de quem a recebemos? De Deus. Então, aquele nardo puro, fisicamente, tinha ali Maria. Mas nós, o nardo puro que temos para entregar-lhe a Deus, não é físico. Está em nós, mas não é nosso. Não sei se me faz entender. Aquilo que temos para poder gloriar a Deus é a própria glória de Deus, do qual Ele nos faz partícipes. Por isso, voltaria a terminar-me. Quero terminar com o versículo 29. Nenhuma carne se gloria diante de Deus. Amém? E em seguida dizer, se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Assim que aprendamos a estar na presença de Deus. Aprendamos a vir à presença de Deus. Não a uma reunião, a um culto, à presença de Deus. Prestar-lhe culto, a render-lhe honra, a render-lhe louvor, a render-lhe a Ele. Não é importante quantos estamos, não é importante quão simpáticos ou não são, quão bem vestidos ou não estão. É importante que vimos à presença de Deus. É necessário que nos vaziemos diante da sua presença, porque vimos aprender dele, que é manso e humilde de coração. E Ele pode fazer com que as nossas almas encontrem paz e descanso na sua presença. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, quero agradecer-te, Pai, pela tua palavra, Senhor, porque podemos em Ti, Senhor, e de Ti a aprender, Senhor, Tu és o autor, o consumador, meu Deus, Senhor, em Ti há abundância, Senhor, em Ti há abundância de pão, Senhor, em Ti há abundância de paz, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que não nos afastemos da simplicidade que há em Ti, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, que possamos, meu Deus, entrar confiadamente, Senhor, e ousadamente, Senhor, na Tua presença, Pai, que aprendamos, Senhor, a livrar-nos, Senhor, de todo o peso de pecado, Senhor, que nos assedia, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos livrar-nos de todo o embaraço, Senhor, todo o preconceito, Senhor, e simplesmente, meu Deus, esvaziar-nos de nós mesmos, Pai. Senhor, dá-nos a Tua graça que nos é suficiente, Pai, para aprendermos, meu Deus, de Ti, Senhor. Senhor, aprendermos de Ti, Tu és o único que és manso e humilde de coração. Possamos em Ti encontrar descanso para as nossas almas, Pai. Pai, que não possamos simplesmente congregar-nos no Teu nome, Senhor, mas que, Senhor, no Teu nome possamos estar na Tua presença. Possamos, meu Deus, rasgar os nossos corações, Senhor, em confiança, Senhor, de que em Ti encontramos o descanso oportuno, a paz, Senhor, o gozo, a alegria, Senhor, a fortaleza que em Ti há, Pai. Pai, e possamos então aí oferecer-Te, Senhor, sacrifícios de louvor, Senhor, sacrifícios de adoração, frutos de lábios, meu Deus. Pai, possamos gozar-nos e alegrar-nos em Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, aí está a fortaleza das nossas vidas, Senhor. E tenhamos esse convencimento, meu Deus. Pai, que não possamos, Senhor, enorgulhecer-nos, meu Deus. Pois, Pai, no nome de Jesus Cristo, que nas nossas vidas, meu Deus, haja esse fruto de humildade, meu Deus, que somente Tu podes produzir, Senhor. Se alguma coisa há em nós, Senhor, de boa, de Ti provém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço no nome de Jesus que a Tua palavra, meu Deus, possa encontrar lugar nas nossas vidas, possa germinar e entregar-te a Ti fruto a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. E que aquelas pessoas que a ouvem através da internet, meu Deus, aquelas pessoas que a ouvem através da rádio, Senhor, possam vir a reconhecer-te a Ti como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Possam glorificar o Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Agradecemos a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, Senhor. A Tua palavra é a verdade que nos liberta. A Tua palavra, Senhor, revela-nos a Cristo, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, podemos vir à Tua presença, podemos tomar do Teu corpo, comer o Teu pão, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.